Olá, eu sou o Christian, sou programador. Seja bem-vindo a essa aula. Essa é a aula número 3 do programa que nós estamos criando para fazer o cálculo do IMC. Estamos aprendendo aqui como fazer um programa em Python, né? É um programa que pega as informações do utilizador e faz todo o cálculo do IMC. E agora a terceira parte que vamos fazer agora é a parte onde nós colocamos o valor do IMC dentro de uma das faixas ali conforme a tabela da OMS. E agora é uma parte muito interessante porque nós vamos utilizar estruturas condicionais com o if. Nós vamos ver o if ali na tela preta, ali no Python, mas nós vamos também ver ali na ferramenta do Surface Studio, que é a ferramenta de código profissional, mas que nós codificamos de modo visual. Esse é um dos métodos que eu utilizo ali no meu curso Lógica de Programação Mais Fácil. Eu utilizo o código visual e o código da tela preta para ensinar com muitos mais detalhes ao meu aluno como dominar a lógica de programação, a base da programação. E aqui eu estou mostrando um pouco do meu método. Lá tem muito mais detalhes e lá ainda tem o método algoritmo 5 que eu utilizo, que até então não estou utilizando aqui, que ajuda muito mais a memorizar. Mas com essas aulas já dá para você aprender um pouco, dá para você também ter uma noção de como traz mais entendimento, mais clareza quando você utiliza uma ferramenta visual e a tela preta ao mesmo tempo. Isso vai ficar muito mais claro agora com a estrutura de decisão, o if. Vamos para a tela, vamos para o Surface Studio. Essa é a parte que temos que fazer agora e você vai ver como vai fazer grande diferença programar primeiro com a ferramenta de código visual e depois ir para a tela preta. Essa aqui é a tabela da OMS. Nós já encontramos o valor do IMC, fizemos isso na aula 2, e agora precisamos colocar o valor que encontramos dentro de uma dessas faixas, ok? Então, precisamos pegar o valor e dizer, se o valor estiver menor do que 18,5, dizer para a pessoa que ela está abaixo do peso. Se o valor estiver entre 18,5 e 24,9, dizer a ela que ela tem o peso normal. Se o valor estiver entre 25 e 29,9, dizer que ela está com sobrepeso. Agora, então, usamos a estrutura if, estrutura de decisão if, e vamos vê-la primeiro no Surface Studio. Aqui no Surface Studio, eu vou entrar aqui na Action, que é a action que nós já encontramos o valor do IMC. Temos aqui o IMC, aqui a variável já fez o processamento do valor aqui embaixo e o valor já foi armazenado aqui na variável. E agora, o if é mais fácil, porque também é uma ferramenta visual. Temos aqui, olha, eu vou pegar o if, vou arrastar aqui, e a primeira coisa que eu preciso fazer é utilizar um operador relacional. Esses operadores são conhecidos como relacional ou comparativo. Vamos utilizá-lo. Ali no meu curso, eu tenho um módulo só para explicar os operadores relacionais e vários exercícios para treinar só ele, e ali muita explicação em detalhes, ok? O que eu tenho que fazer aqui agora? Primeiro, eu tenho que pegar o valor que nós já encontramos, que é o valor do IMC, e perguntar se ele é menor, está aqui o operador relacional, se ele é menor do que 18,5. O que eu estou fazendo aqui é uma validação. Eu vou transformar isso em uma pergunta. O valor IMC, o valor que eu encontrei no meu processamento, que é o valor do IMC, ele é menor do que 18,5? É como se fosse uma pergunta. Isso se chama validação, usando o operador relacional, que nesse caso aqui é o operador menor. Como se eu estivesse falando em português, eu estou fazendo essa pergunta. O valor do IMC é menor do que 18,5? Deixa eu fechar o editor de expressão. E aqui agora, veja que aqui ele já está me conduzindo aqui para um valor falso. Eu vou colocar aqui
uma ferramenta assign à direita e vou puxar para aqui um ramo que está dizendo true, verdade. E aqui agora eu vou utilizar essa variável classificação IMC, que é a variável para dizer qual é a classificação encontrada se o valor for menor do que 18,5. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui a variável classificação IMC, e agora eu tenho que preencher o valor. Eu abro aqui o editor de expressão. Vamos voltar lá na página, aqui na página da tabela. Então, se o valor for menor que 18,5, a pessoa está abaixo do peso. Não é isso que está dizendo? Então, voltando aqui, eu vou dizer abaixo do peso, ok? O que está acontecendo aqui? Eu vou explicar de modo mais detalhado e devagar. Nós encontramos o valor do IMC aqui em cima. Logo depois de encontrar o valor, o fluxo do processamento desce e aqui no if ele valida se o valor que foi encontrado do IMC é menor do que 18,5. Se o valor do IMC é menor do que 18,5, se é verdade, está aqui um ramo escrito true, que significa verdade. Se é verdade, então a classificação será abaixo do peso. A nossa variável classificação IMC recebe essa frase, abaixo do peso, ok? Agora, eu vou colocar aqui um node, isso aqui chama node, eu vou colocar um node fim. O que isso significa? Se o valor que encontramos foi menor do que 18,5, nós já temos aqui então a classificação, que é abaixo do peso. Então, ele vem daqui e vai terminar o fluxo. Nós já encontramos o valor que queríamos, a classificação que nós queríamos. Mas e se o valor que foi encontrado não foi menor do que 18,5? Então, nós vamos colocar mais um if aqui. E aqui nesse if, nós vamos fazer a validação mais uma vez. Nós vamos pegar o valor IMC e vamos fazer mais uma pergunta. Vamos voltar ali na página. Agora, nós queremos encontrar se a pessoa está no peso normal. Então, o valor tem que ser entre 18,5 e 24,9. Né? O próximo é 25. Então, agora voltamos a utilizar os operadores relacionais, só que agora eu vou utilizar aqui o maior ou igual. Olha, o valor IMC é maior ou igual ao quê? A 18,5. Esse não era o valor que nós tínhamos encontrado no if anterior? Nós queríamos, no if anterior, queríamos saber se ele era menor do que 18,5. Se ele fosse menor do que 18,5, ele estava em uma classificação. Agora, se ele for maior ou igual a 18,5, ele vai estar numa outra classificação. Mas não é só maior do que 18,5. Ele é entre 18,5 e 24,9. Então, agora nós utilizamos um segundo operador, que agora é chamado de operador lógico. Nós vamos utilizar aqui o operador AND. E agora, nós vamos querer saber se também o valor IMC é menor do que 25. Então, o valor IMC é maior do que 18,5 e menor do que 25? O que nós estamos fazendo é isso aqui, ó. Se ele está entre 18,5 e 24,9. Ele vai estar na classificação peso normal. De modo, no código, fazendo o processamento, é assim que nós escrevemos. Nós pegamos o valor que está na variável e perguntamos se ele é maior ou igual a 18,5 e é menor do que 25. É assim que é feito, usando o operador relacional, um operador lógico e um outro operador relacional. Vamos fechar aqui. Se o valor do IMC for encontrado e estiver dentro dessa faixa, então nós vamos classificar. Se isso aqui, esse cálculo for verdadeiro, nós vamos classificar o quê? Vamos pegar a variável classificação IMC
E o que é que nós vamos dizer? Olhando aqui na página, vamos dizer que ela tem o peso normal. Entre 18,5 e 24,9, vamos dizer que ela tem o peso normal. Então, se a pessoa for encontrada aqui, ela tem o peso normal, nós vamos finalizar o fluxo. Eu quero ir agora lá no Python, só para a gente ver como que é no Python, fazendo esses cálculos aqui no Python. Vamos dar uma olhada lá. Aqui no Python, aqui na tela preta, nós vamos então utilizar o comando if, ok? O if, traduzindo para o português, significa se. E se o quê? Se o valor que está na variável IMC. Se valor IMC. Se valor IMC for o quê? For menor, ok? For menor do que o quê? 18,5. Se o valor for menor que 18,5, então o que que vai acontecer? Nós fazemos aqui um Enter e vamos classificar. Nós temos aqui a variável classificação IMC, nós vamos pegar, vamos utilizar a variável classificação IMC e vamos dizer o que que ela recebe. O que que ela vai receber? Se tiver 18,5, ela vai receber abaixo do peso, ok? Veja, em Python, se o valor que está dentro da variável é menor do que 18,5, a classificação vai ser abaixo do peso, ok? Voltando lá no Surface Studio. O se é essa ferramenta. E aqui no Python nós fazemos a validação escrevendo diante do se, tá aqui, valor IMC menor que 18,5. Aqui nós fazemos dentro da ferramenta, valor IMC menor do que 18,5. Se for verdadeiro, então classificação IMC recebe abaixo do peso. Aqui no Surface Studio, se é verdade, ele vem para cá e a variável classificação IMC recebe também abaixo do peso e termina o processamento. Aqui agora, ele só tem isso, ele só recebe isso. O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o segundo ramo do if, que nesse caso, no Python, é o que é chamado de elif. Ou seja, se for isso, faça isso. Se não, se. Agora é como se nós estivéssemos fazendo uma segunda pergunta de se. Se for isso, faça isso. Se não, se. Agora nós fazemos a segunda pergunta de se, que é valor IMC é maior ou igual a 18,5 e valor IMC é menor do que 25. 2 pontos. Ok? Então, aqui agora nós acabamos de colocar o segundo ramo. O primeiro ramo valida se ele é menor do que 18,5. O segundo ramo valida se ele é maior ou igual a 18,5 e menor que 25, se está dentro dessa faixa. Se estiver dentro dessa faixa, aí nós vamos fazer a classificação. A variável classificação IMC recebe, o que que ela vai receber aqui? Vai receber que ela tem o peso normal. Peso normal, ok? Então, agora, nós já fizemos a segunda parte da classificação. Vamos agora para a terceira. Se o valor estiver aqui, faça isso. Se não, se o valor estiver entre esses, faça isso. E se não, fazemos um terceiro, porque temos um terceiro aqui, se não. É o elif, novamente. Valor IMC maior ou igual a 25 e valor IMC menor
está aqui entre 25 e 29, é menor do que 30. O outro começa em 30 e é o sobrepeso. Então, menor do que 30. Se for isso, a variável classificação IMC recebe o valor sobrepeso. Vamos voltar ali no Surface Studio. Aqui no Surface Studio, vamos fazer então o terceiro. Colocamos um if. Veja, se esse cálculo aqui for verdadeiro, ele segue para cá. Se não for verdadeiro, ele desce e vai para o próximo if. E esse próximo if aqui agora é valor IMC, a variável valor IMC. Usamos o operador relacional, é maior ou igual a 25, é entre 25 e 29,9, né? Maior ou igual a 25, operador lógico AND, novamente pegamos o valor da variável, novamente valor operador relacional menor do que 30. Então, se ele estiver nessa faixa entre maior ou igual a 25 e menor, escrevi 39, e menor do que 30, então, se isso for verdade, nós vamos preencher a variável classificação IMC. Selecionamos aqui a variável classificação IMC e vamos dizer para a variável classificação IMC receber o valor sobrepeso. Fechar e terminamos o processamento. Ok? Vou arrastar isso tudo aqui para cima. Deixa eu subir isso aqui um pouco mais. E vamos colocar aqui mais um if, que temos mais uma validação para fazer. E esse if agora continuamos. Valor IMC, valor que está na variável, ele é maior ou igual, um operador relacional, maior ou igual a 30. Agora nós estamos 30. E o operador lógico AND, novamente buscamos o valor da variável, valor IMC, e perguntamos se ele é menor do que, vamos ver lá na tabela, entre 30 e 34,9. Então, ele é menor do que 35, né? 34,9 vai receber o valor obesidade grau 1. Então, menor do que 35. Se for, então, se isso for verdade, o if vai seguir por esse ramo, e aqui preenchemos a variável classificação IMC, e vamos dizer para a variável que essa pessoa está no obesidade grau 1. Ok? E então finalizamos o fluxo. Voltando lá para a tela preta, para o Python, temos que fazer aqui então mais um elif. Vamos pegar o valor da variável valor IMC, valor que está dentro da variável valor IMC, e vamos perguntar, vamos usar o operador relacional comparativo maior ou igual a 30. E agora o operador lógico AND, e olhamos novamente o valor da variável valor IMC e vemos se ela é menor do que 35. Se for, a variável classificação IMC vai receber a classificação obesidade grau 1. Ok? Vamos para o próximo, mais uma vez, mais um elif. Validamos o valor do IMC e perguntamos se ele é maior ou igual, é operador relacional, maior ou igual a 35. E, mais uma vez, olhamos o valor da variável, valor IMC, e vemos se ela é menor do que 40.
E se ela for menor do que 40, a variável classificação IMC vai receber, vamos lá na tela, então é isso, entre 35 e 39,9, né? Obesidade grau 2. Vai receber aqui obesidade grau 2. Opa, esqueci aqui do 2 pontos, ok. Obesidade grau 2. E agora vamos voltar lá para o Surface Studio. Vamos colocar mais um if aqui, porque se ainda entre o 35 não encontrarmos, né? Vamos colocar aqui, vamos validar. Pegamos a variável valor IMC, usamos o operador relacional maior ou igual. Agora nós estamos no entre 35 e 39,9, né? Então, se ele é maior ou igual a 35. Agora utilizamos o operador lógico AND. Pegamos mais uma vez o valor da variável, valor IMC, e mais uma vez o operador relacional menor do que 40. Menor do que 40. E aí, se for verdade, nós vamos então classificar a variável classificação IMC e dizer que a pessoa está com obesidade grau 2. Ok? Pronto. Agora, finalizamos também até aqui o processamento, né? E tem algo interessante que acontece agora. Se não for nenhum desses, vamos olhar ali primeiro para a página. O que nós estamos fazendo ali com os ifs? Deixa eu explicar aqui, se você ainda não entendeu, deixa eu explicar olhando aqui. O que nós estamos fazendo no if? Quando encontramos o valor do IMC, nós verificamos se ele é menor do que 18,5. Se ele for, olha a minha pergunta, se for menor do que 18,5, se é o if. If é a palavra em inglês para se, ok? Que é utilizado tanto ali no Surface Studio quanto na linguagem Python. O if. Se o valor for menor que 18,5, faça uma coisa. Se não for menor que 18,5, valide se o valor está entre 18,5 e 24,9, ou se é maior do que 18,5 e menor do que 25. Se ainda o valor IMC não for entre estes, valide se ele é maior do que 25 e menor do que 30, se está entre 25 e 29,9. Se ainda o valor IMC não for nenhum desses, valide se ele está maior, se ele está entre 30 e 34,9, se ele é maior do que 30 e menor do que 35, ou se ele é maior do que 30 e vai até 34,9, menor do que 35. Se não for, ainda valide se ele é maior do que 35 e vai até 39,9, ou seja, se ele é maior que 35 e menor do que 40. E depois, aqui no código, só sobra uma opção, se ele é maior do que 40. Ou seja, aqui nós já estamos validando, quando chegamos no último, nós já validamos se ele é maior do que 40. Então, voltando aqui ao código, olha como que ele está aqui, olha. Está perguntando se ele é maior ou igual a 35 e se ele é menor do que 40. Se ele não for menor do que 40, ele não vai entrar aqui. Ou seja, só sobrou a opção dele ser maior do que 40. Se ele for maior do que 40, ele vai seguir para cá. Então, nós vamos atribuir a nossa classificação. Vamos colocar a variável classificação.
E aqui na variável classificação, vamos dizer que ele tem obesidade grau 3. Ok? Então, ou seja, ele entra para cá se ele for verdade em alguma dessas validações. Se ele for verdade na validação que pergunta que ele é menor do que 18,5, ele entra para cá. Se não for, ele vai validar se ele é maior do que 18,5 e menor do que 25, e entra para cá. Se não for, ele vai validar se ele é maior do que 25 e menor do que 30. Se for, ele entra para cá. Se não for, ele desce e vai perguntar, ele é maior do que 30 e menor do que 35? Se for, ele entra para cá. Se não for, ele desce e vai para o próximo if. Vai perguntar, ele é maior do que 35 e menor do que 40? Se for, ele entra para cá. Se não for, ele desce e faz a última classificação. A mesma coisa está acontecendo lá no Python. Vamos lá. No Python, agora, só sobrou uma opção também. Porque ele pergunta aqui no primeiro if, ele é menor do que 18? Se for, ele classifica aqui. Se ele não for, ele pula para o próximo if, o else if. Ele é maior do que 18 e menor do que 25? Se for, ele faz aqui, ele classifica. Se não for, ele pula para o próximo if, o else if. E ele vai perguntar, é maior do que 25 e menor do que 30? Se for, ele entra aqui. Se não for, ele pula para o próximo if. E vai de novo. Ele é maior do que 30 e menor do que 35? Se for, ele entra aqui. Se não for, ele pula para o próximo if, o else if. É maior do que 35 e menor do que 40? Se for, ele entra aqui. Se não for, então só temos mais uma opção, que chama-se else. O else significa senão. O elif é uma junção de se e se não. Ok? Então, se não, ele vai então pegar a nossa variável classificação IMC e vai atribuir o valor obesidade grau 3. Ok? Deu para entender? O elif é uma junção de else com if. If significa se. E o else significa se não. Então, se é menor que 18, faça isso. Se não, ou seja, se não foi esse aqui, veja se é essa condição, maior que 18,5 e menor do que 25. Se não foi, veja se é maior que 25 e menor que 30. O elif é, se não foi, veja se. Se não foi, veja se. Então, se não é essa condição, ele vai passando para baixo, até que chega na última, que é a obesidade grau 3. Aqui, nós completamos a parte da nossa classificação do valor do IMC para trazer ao utilizador uma resposta de qual classificação, de acordo com a tabela da OMS, ele está. E agora, vamos para a parte final, que é fazer a exibição disso tudo, ok? Então, aqui no Python, para fazer a exibição, vamos colocar aqui um print, um comando print, abre parênteses e fecha parênteses. Eu vou colocar aqui só uma separação, para ficar mais fácil na tela. Abre aqui um outro comando print, e vamos colocar a sua classificação de acordo com a tabela da OMS é. E agora, onde que está a classificação dele de acordo com a tabela OMS? Está aqui, ó, na variável classificação IMC, que foi que nós estivemos preenchendo o tempo todo. O valor está aqui. Então, nós vamos pegar o valor da variável, vamos aqui abrir chaves, vou colocar aqui
a variável classificação IMC para ser exibida. Agora eu tenho que colocar aqui o fstring para ele reconhecer ali a variável. E eu vou ainda vir aqui no print, colocar aqui mais uma separação, só para na hora que imprimir na tela, ele separar o nosso código, ok? Então pronto, está pronto, vamos ver se o nosso código ficou bom, vou salvar e vou executar. Então está aqui, seja bem-vindo ao programa de cálculo do IMC, informe abaixo os valores solicitados para realizarmos o cálculo. Então em quilos, vamos aqui, 67,87, ok? Agora informe sua altura. Então, vou colocar aqui, a pessoa tem 1,51. Vamos ver. O valor do seu IMC é 29,77 e a sua classificação, de acordo com a tabela do OMS, é sobrepeso. Vamos ver, 29,77. Onde que está aqui? Está aqui. Entre 25 e 30 é sobrepeso, tá certo. Então, a classificação é sobrepeso. Vamos executar mais uma vez? Então, vamos colocar aqui que o peso da pessoa, eu vou colocar que o peso da pessoa é, pronto, eu imagino que nem deve ter pessoas com esse peso, 44 quilos. E a altura dela, vou colocar que é 1,81. Puxa vida. Olha, o valor do IMC deu 13,43. Sua classificação, de acordo com a tabela do OMS, é abaixo do peso. Está aqui, ó. Se o valor é menor do que 18,5, é abaixo do peso. E aqui deu 13,43. Então, nosso programa está executando bem. Vamos fazer mais um teste? Então, aqui, eu vou fazer de forma que dê sobrepeso de novo. Então, vamos lá. Então, a pessoa vou colocar um peso grande aqui, né? 99. E altura baixa, né? Vou colocar aqui 1,55. Então, deu 41,21. Olha, vamos ver. Está aqui. Se for maior do que 35 e menor que 40, é obesidade grau 2. Se for, então, só sobrou a opção maior do que 40, obesidade grau 3. Aqui deu 41,1. Está dizendo aqui, obesidade grau 3. Então, o nosso código em Python, ele está pronto, funcionou muito bem. Vamos completar ele agora lá, então, no Surface Studio. Aqui ele também está certo, né? Então, agora só precisamos exibir. Aqui nós terminamos já o processamento. E vamos colocar, então, aqui agora é muito fácil. Vamos colocar um texto aqui na lateral. Eu pego ali o texto, eu arrasto para cá. E agora eu vou colocar a sua classificação de acordo com a tabela da OMS é, 2 pontos. Agora, colocamos uma expressão aqui na frente, e a expressão, nós queremos que ela exiba o valor da classificação do IMC. Pronto, está aqui. Então, essa expressão está com o valor da classificação IMC. E eu vou também colocar aqui, mesma coisa que eu coloquei no outro, uma classe bold, uma cor diferente. Pronto, está aqui. Só relembrando, então, essa expressão está mostrando aqui o valor da variável classificação e esse valor foi preenchido aqui no nosso processamento. Quando ele entrar em algum desses, o valor da variável vai ser preenchido e automaticamente ele vai vir para ser exibido aqui. Eu vou fazer a publicação, ele já publicou, nós vamos para a tela. Aqui na tela já está aqui embaixo o último local de exibição, então vamos lá. Eu vou começar colocando uma pessoa bem pesada, 99 quilos, com uma altura baixa, 1,51, que deve dar algum tipo de sobrepeso. Vamos ver se está funcionando. Olha, então o valor do IMC é 43,42, deu obesidade grau 3, ok? Eu vou refrescar a página. Vamos colocar aqui o quilo, 78,987 e altura 1,75. Vamos ver quanto que vai dar. Deu
O MC 25,79 deu sobrepeso. Vamos ver se a gente encontra um valor normal. Refresquei a página, vou colocar aqui, deixa eu ver, 70 quilos e 300 gramas. E altura, deixa eu ver aqui, 1,75. Vamos ver se a gente encontra aqui. Olha, peso normal. Deu 22,96, peso normal. E vamos fazer só mais uma vez, colocando então o valor para dar como que um valor inferior. Uma pessoa então muito alta, opa, eu estou colocando errado ali. Uma pessoa muito alta com um peso baixo, né? Então vamos colocar aqui. Olha, o valor do IMC deu 12,87 abaixo do peso. Então é isso. Essa foi a terceira aula, a conclusão da nossa aplicação. Você aprendeu a fazer um programa de cálculo de IMC no Python com a ajuda da lógica numa ferramenta visual, porque vendo ali de modo visual, eu entendo que traz maior clareza, maior entendimento para que quando você vai para a tela preta, quando você trata ali no Python só com linhas de código, para que fique mais fácil o seu entendimento. Você já viu ela ali na tela, com os elementos em caixinhas, em bolinhas, em triângulos. Depois fica mais fácil você fazer conexão quando você vê o comando em Python ali que é só uma palavra, ok? Eu quero te lembrar que eu tenho um curso Lógica de Programação Mais Fácil, aonde eu detalho isso, eu detalho o método de lógica visual. Aqui eu ainda não mostrei o método algoritmo 5, que reforça os fundamentos de uma maneira extraordinária, que você pode ser meu aluno, você pode entrar no curso Lógica de Programação, Programar Mais Fácil, e você vai aprender a linguagem Python, vai ver ao mesmo tempo ali com o código visual, você vai ver o método algoritmo 5, você vai aprender os fundamentos e você vai dominar a lógica de programação de uma forma que depois você pode escolher o Python ou qualquer outra linguagem, vai ser fácil você avançar como programador, por causa que a base da programação, que é a lógica da programação, vai estar bem sólida no seu entendimento, vai estar bem fundamentada. Você já vai estar dominando todos os operadores, toda a base, para que você avance e tenha muito sucesso na sua carreira de programador. Eu espero que você tenha gostado dessas 3 aulas, e se você decidir que se tornar programador é uma boa ideia, e se você decidir que se tornar meu aluno também é uma boa ideia, eu te espero ali nas aulas. Veja os outros vídeos do meu canal, aproveite todo o conteúdo que tem aqui no YouTube, siga lá nas redes sociais também, e eu desejo muito sucesso para você.